Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno Comunidade Leste. Você que está nos acompanhando já sabe, nós estamos falando sobre um panorama bíblico, um resumo de todos os livros bíblicos, desde Gênesis até Apocalipse. E hoje nós estamos na aula de número 25. Nós vamos tratar o livro do profeta Amós, o 30º livro da Bíblia. Se você caiu aqui nessa aula pela primeira vez, eu quero te convidar, volta lá no início dos nossos vídeos, na aba vídeos aí no YouTube, e procura aí os nossos vídeos e acompanhe todas as aulas. E você que tem o desejo, vamos conosco agora até o fim da Bíblia, que termina lá no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre o livro do profeta Amós, mas antes eu quero poder orar para a gente iniciar a nossa aula. Feche seus olhos, se você pode. Pai, obrigado por essa semana, Senhor Pai, que se inicia hoje. Obrigado por esse domingo, Senhor Pai, dia 22 de setembro. Que o Senhor nos deu, Senhor Pai, mais uma oportunidade de acordar, mais uma oportunidade de viver, de poder engrandecer o Teu santo nome através das nossas vidas. Pai, nós queremos glorificar o Teu santo nome, nós queremos exaltar o Senhor na beleza da Tua santidade, Senhor. Nós queremos começar essa aula, começar esse domingo, rendendo graças a Ti, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, fique conosco nessa aula, fale conosco, fale aos nossos corações, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos para que entendamos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então hoje nós vamos falar sobre o 30º livro da Bíblia, o livro do profeta Amós, né? Que é considerado aí um dos profetas menores. Nós já falamos de alguns e hoje nós vamos falar do profeta Amós. Bom, o autor do livro é o próprio profeta Amós. O livro tem 9 capítulos, tá? É um livro relativamente pequeno comparado com outros livros aí, por isso que ele é considerado um dos profetas menores. E agora eu quero dar para você algumas informações importantes sobre Amós, tá? Bom, Amós, ele era um homem que era natural, né? De uma aldeia, que é uma aldeia chamada Tecoa, uma cidadezinha chamada Tecoa, que ficava aproximadamente 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Então ele pertencia à tribo, ao reino de Judá. Né? Lembra que nós já aprendemos, falamos várias aulas sobre a divisão, Reino do Sul, Reino do Norte. Então, o Reino do Sul, que era Judá, com a sua capital em Jerusalém, ele era desse reino, tá? Do Reino de Judá. Bom, o significado do nome Amós é carregador de fardos, e Amós viveu aproximadamente ali no ano de 800 antes de Cristo. Então, ele foi contemporâneo, né, de alguns outros profetas, como por exemplo Oséias, como Isaías, que também viveram nessa época. Bom, apesar de Amós ser do reino do sul, né, de Judá, ele profetizou a maior das suas profecias, né, a maior quantidade de profecias para o reino do norte, tá? Então, geralmente o profeta, ele profetizava, Deus levantava ele para profetizar para o seu próprio povo. Então, se ele nascia no Reino do Norte, ele profetizava no Reino do Norte. Se ele nascia no Reino do Sul, ele profetizava no Reino do Sul. Com Amós é diferente, porque ele pertence ao Reino do Sul, mas o maior número das suas profecias foi no Reino do Norte, apesar que ele também profetizou para Judá, para o Reino do Sul, e também profetizou para outras cidades vizinhas, outras nações, vizinhas, como a Filistéia, como Tiro, como Sidom, mas a principal, né, a quantidade maior das suas profecias foram para o Reino do Norte, que nessa época tinha como rei o rei Jeroboão II, tá? Você também que já esteve aqui nas nossas aulas, nos livros históricos, né? Nós já falamos sobre isso. Né? Você pode aprender sobre os reis aí. E no reino do sul, que era Judá, o rei era o rei Uzias, tá? Rei Uzias. Bom, Amós era um homem simples,
de uma vida rural e ele não teve formação de profeta, ele não estudou em uma escola que aprendia, né, a fazer profecias, uma escola onde aprendia. Ele não era de uma linhagem sacerdotal, porque geralmente o profeta passava por uma escola de profeta daquela época para adquirir conhecimento, ou ele era de uma linhagem sacerdotal, né? Como é o caso, por exemplo, de Ezequiel, que era filho de sacerdote. Não é o caso de Amós. Amós não, Amós era um homem simples. Olha só o que diz o capítulo 1, versículo 1, diz assim: palavra de Amós, que estava entre os pastores em Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então ele está falando aqui a data, mais ou menos, né? Então ele está falando, Amós profetizou nos dias que Judá era rei, que Uzias era rei de Judá e que Jeroboão II era rei de Israel, tá bom? Beleza? Então aqui ele está falando isso. Então Amós era esse homem simples, tá? De vida rural. Né? Ele também vai dizer no capítulo 7, se você tiver com a Bíblia, acompanha comigo. No versículo 14, ele vai dizer assim, ó: respondeu Amós a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas eu era boiadeiro e cultivador de sicômoro. Sicômoro era uma espécie de figo que tinha na época, né? Uma figueira ali que dava figos, que chamava sicômoro. Né? Então ele está falando aqui, ó, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas eu era uma pessoa simples. Lá no capítulo 1 vai dizer que ele é pastor. Agora aqui no capítulo 7, versículo 14, ele diz, ó, eu sou boiadeiro, eu cuido de bois e também eu cultivo, né? Eu colho os figos, né? Então é isso que ele está dizendo, só para você poder entender quem era Amós, tá bom? Bom, por ele ter essa origem simples, né? Essa origem rural, isso marca bastante a linguagem do livro dele, porque ele vai usar no seu livro uma linguagem bem forte, que ele usa exemplos como animais, como ervas, como frutos, né? Ele vai usar exemplos, ele fala sobre o leão. Por quê? Porque era o linguajar dele. Como ele era um homem simples, um homem do campo, então ele usa o seu linguajar de costume para poder, inclusive, escrever o seu livro, tá? Outra curiosidade aqui sobre Amós, outro conhecimento que você precisa ter, é que o chamado de Amós, o chamado dele para ser profeta, se assemelha ao chamado de alguns homens, como Isaías, como Jeremias, como Paulo. Por quê? Porque o próprio Senhor, o próprio Deus, foi quem chamou eles. Né? Você lembra lá de Isaías, no capítulo 6, que ele diz assim, ó, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e aí ele vai contar aquela visão que ele teve, e um pouquinho mais para frente o Senhor fala com ele e fala assim, a quem eu enviarei? E aí ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então foi o próprio Deus que comissionou Isaías a ser profeta. Também acontece com Jeremias, né? No capítulo 1. Ele vai dizer, Deus vai dizer para ele, olha Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações para ser profeta. Então também no caso de Jeremias, foi o próprio Deus que o chamou ele. E também, eu acabei de citar aqui o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo também teve um chamado parecido com o chamado de Amós, porque foi o próprio Deus que o comissionou. Paulo estava indo, se eu não me engano, Atos capítulo 9, se eu não me engano é o capítulo 9 de Atos, que vai falar da conversão de Paulo. Né? Paulo está indo lá para Damasco, e ele no caminho, o Senhor aparece para ele, e aí você pode ler lá e poder conhecer um pouquinho mais sobre a conversão de Paulo. Nós vamos chegar ainda, quando nós estivermos falando do Novo Testamento, vamos falar sobre isso lá em Atos, tá? Então, o chamado é parecido. Olha só o que diz no capítulo 7, versículo 15, diz assim, ó. Mas o Senhor me tirou de trás, de após o gado, né? E me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Ou seja, o próprio Senhor o comissionou ele a ser profeta. Então,
É muito claro isso aqui na vida dele, por isso que eu falei que o chamado dele se assemelha com alguns outros homens, tá bom? Bom, Amós, mesmo sendo, né, esse homem de origem simples, de origem rural que nós falamos, ele demonstra muito conhecimento das Escrituras, da lei do Senhor. Em todo o seu livro, ele demonstra ser um conhecedor das Escrituras, porque ele cita vários fatos narrados, inclusive narrados lá no Pentateuco, por exemplo, como no capítulo 4, ele narra, ele fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Depois no capítulo 3 ele vai falar, ele dá exemplos aqui na sua escrita e ele fala sobre o êxodo, né? Sobre a saída do povo do Egito. Ele também no capítulo 2 ele vai falar sobre a conquista de Canaã, quando o povo de Deus vai lá e toma a terra prometida. E aí outros capítulos também ele cita personagens bíblicos como José, como Isaac, como Jacó. Então ele demonstra bastante conhecimento das Escrituras, da lei do Senhor, que era o material que eles tinham ali naquela época, né? Então ele era um homem conhecedor da palavra de Deus e da sua lei. Tá bom? Bom, eu já disse isso aqui, mas eu quero reprisar para ficar frisado aí na sua mente que ele era um homem natural de Judá, que era o reino do sul, porém ele foi chamado por Deus para profetizar ao reino do norte, que era Israel, tá bom? E ele leva também as suas mensagens ao reino de Judá, ao reino do sul, do sul, mas e também algumas nações vizinhas ali, como Tiro, como Edom, como a Filisteia, enfim. Depois você pode ler aí também com calma, tá? É só um resumo. Bom, sobre a mensagem do livro de Amós. Vamos lá que nós vamos entrar agora. Qual era a mensagem do livro de Amós, né? A mensagem principal. Antes disso, é importante você saber qual era o tempo que Amós profetizou. Então Amós profetizou durante um tempo de paz e prosperidade, né? Ao contrário de Joel, lembra que nós falamos na aula passada que Joel ele profetizou num tempo de escassez? Lembra que nós falamos que tinha uma seca tremenda lá de algum tempo já na terra? Então não se tinha colheita, não se colhia cereais, os gados no campo sofriam. Depois teve aquela nuvem de gafanhoto, então foi um tempo de seca e de escassez. Aqui não. O profeta Amós, na época que ele profetizou, Israel estava muito bem financeiramente. Tanto financeiramente como um tempo de paz. Israel estava há quase 40 anos sem nenhuma ameaça significativa, ou seja, o povo não ameaçava Israel, né? Havia também, inclusive, paz entre o reino do sul e o reino do norte, né? Então, Israel estava vivendo esse momento de paz e de estabilidade financeira, né? De prosperidade financeira, tá? Então, vamos lá, qual que é a mensagem principal, as mensagens principais do livro de Amós? São 3 mensagens, tá? Primeiro, a primeira mensagem é contra a idolatria, como outros profetas também já falou contra a idolatria, ele também aqui vai falar. Olha só o que ele diz no capítulo 5, no versículo 21. Se você tiver com sua Bíblia, leia comigo. Eu vou ler aqui, ó, eu vou ler na versão NTLH, que é na linguagem de hoje, tá? Para estudo, essa versão acaba sendo legal alguns pontos, porque dá pra gente entender melhor. Eu estou com uma outra versão aqui, mas eu estou também com a NTLH, que vai ficar um pouquinho mais fácil de você entender, eu quero ler nela, tá? Versículo 5, capítulo 5, versículo 21 diz assim, ó. O Senhor diz ao seu povo, eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as vossas assembleias e reunião solene, não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como um sacrifício de paz. Parem com o barulho das vossas canções religiosas. Olha o Senhor falando. Eu não quero mais ouvir músicas de harpa. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Versículo 25. Povo de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos que estiveram no deserto?
Agora vocês vão sair carregando as suas imagens do Deus Sicute e da estrela Quium, que vocês fizeram para adorar. Vocês vão carregar essas imagens quando eu o levar como prisioneiro para lá de Damasco. Eu, Senhor, Deus Todo-Poderoso, estou falando. Então observa que uma das mensagens de Amós era contra a idolatria, né? O povo era idólatra e Deus mandava profeta atrás de profeta para profetizar contra, para fazer críticas duras à idolatria. E Amós foi um desses profetas que também profetizou contra a idolatria. Bom, outra mensagem principal aqui também, são três, no meu ponto de vista aqui, eu anotei três. E a primeira é a idolatria, a segunda são críticas à condição moral que o povo estava vivendo. Então o povo estava vivendo um tempo de degradação moral. E essa é uma das críticas do profeta Amós. Olha só o que diz o capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim, ó: o Senhor Deus diz: o povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-lo. Vendem como escravos pessoas honestas e não podem pagar as suas dívidas. E até aquelas que são tão pobres que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandália. Perseguem e humilham os pobres e fazem injustiça contra pessoas simples. Pais e filhos, olha aqui, ó, a degradação moral do povo de Israel. Pais e filhos têm relações com as mesmas prostitutas nos tempos pagãos e assim envergonham o meu santo nome. Perto de qualquer altar pagão, eles se assentam sobre roupas que receberam como garantia de pagamento de dívidas e comem do sacrifício oferecido a ídolos. Para comprar o vinho que bebem no templo dos deuses deles, usam dinheiro que recebem de multas injustas. Então observa que outra crítica dura aqui do profeta Amós contra esse povo é sobre a condição moral. O povo estava vivendo uma degradação moral, né? O povo estava aí fazendo coisas. Lembra que o povo de Deus não podia comer comida sacrificada a ídolos, né? E aqui ele está falando, ó, vocês estão comendo, inclusive, sentado no altar pagão. Vocês vão lá nos altares pagãos e vocês comem as comidas que lá estão sacrificadas a ele. Então o povo estava numa degradação moral. Inclusive, no capítulo 7, versículo 7, tem uma curiosidade sobre isso. Vamos lá comigo, olha, capítulo 7, versículo 7, diz assim, ó: mostrou-me também, ele está falando de uma visão que Deus deu para ele, tá? Mostrou-me também assim, o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. E o Senhor me perguntou: o que você vê, Amós? E eu respondi: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. Olha só o que o Senhor está dizendo, que essa tradução que eu li é um pouquinho difícil, mas eu vou explicar para você. O Senhor deu uma visão para ele. E aí essa visão é que ele viu um muro construído a prumo, né, construído reto. E aí o Senhor pergunta para ele: ó, Amós, o que você vê? Ele falou: ó, estou vendo um prumo. E ele fala assim: então, eu vou colocar um prumo para ver a retidão do meu povo. Assim eu vou medir o povo. E aí ele mede e vê que o povo está desviado, que o povo está torto. E outras traduções vai dizer assim, ó: como um muro construído sem prumo, assim está o meu povo. Ou seja, sem retidão. O povo não estava reto, o povo estava torto, estava fazendo aquilo que lhe dava na telha, né? O povo estava vivendo uma degradação moral. Apesar de estar vivendo um tempo de paz, apesar de estar vivendo um tempo de prosperidade financeira, o povo estava numa degradação moral. Então a primeira coisa que nós apresentamos aqui são críticas à idolatria. Segundo, são críticas, né? Ele falando duramente contra a condição moral. E agora, por terceiro, e aqui eu quero dar um pouco de ênfase nisso, que essa também é uma das principais mensagens, no meu ponto de vista, a principal mensagem do livro. Ele faz críticas
contra a condição social, contra a injustiça social do povo. Que existia muita injustiça. Lembra que nós falamos aqui que o povo estava vivendo um tempo de prosperidade? Só que essa prosperidade financeira estava na mão de alguns. Algumas pessoas enriqueciam, os ricos ficavam cada vez mais ricos e humilhavam os pobres, né? E ali colocavam muitas cargas sobre o pobre. Inclusive nós lemos um texto aqui que diz isso, eu quero ler de novo. Capítulo 2, versículos 6 e 7 diz assim, ó: o Senhor, Deus diz, o povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Vendem como escravos, presta atenção nisso, vendem como escravos pessoas honestas, que não podem pagar suas dívidas, e até aquelas que são tão pobres que não podem pagar suas dívidas que fizeram para comprar um par de sandália. Ou seja, o povo de Israel está tão fora da casinha que eles estão vendendo como escravo aquelas pessoas que pegaram dinheiro para comprar um par de sandália. Eles não estão ostentando, eles estão querendo o básico. Perseguem e humilham os pobres e fazem injustiça contra as pessoas simples. Pais e filhos têm relações com as mesmas prostitutas no templo pagão e assim envergonham meu santo nome. Depois, no finalzinho, ele vai dizer assim, para comprar o vinho que eles bebem no templo dos deuses deles, usam dinheiro que receberam de multas injustas. Olha só, então os ricos aplicavam multas injustas sobre os pobres, colocavam ali uma pressão sobre os pobres, cobravam juros altíssimos sobre os pobres, e aí eles usavam esse dinheiro de multas injustas para beber seus vinhos, ou seja, o Senhor está dizendo, para usar as suas regalias, para ter as suas regalias. Eles vão lá e oprimem os mais pobres para poder ter regalias, para poder viver uma vida de regalias. E aí então o Senhor levanta o profeta Amós para combater isso, para falar de forma dura. Olha só o que ele diz, nós vamos caminhar para o fim já. Olha só o que ele diz no capítulo 4, versículo de 1 a 3. Olha que pesado isso. Ouçam isto, mulheres da cidade de Samaria, que estão satisfeitas e gordos como vacas de Bazã. Olha só que o Senhor compara essas mulheres gordas como as vacas de Bazã. Vocês maltratam os necessitados, exploram os pobres e ficam sempre pedindo aos maridos que lhe tragam mais vinho para beber. Eu, o Senhor, juro pelo meu santo nome que virá o tempo em que vocês serão arrastadas para fora da cidade com anzóis, como se fossem peixes, nenhuma de vocês escapará. Vocês sairão em filas pelas brechas das muralhas e serão jogadas na direção do Monte Hermon. Olha só que palavra dura do Senhor na boca de Amós, para condenar, para criticar aquela situação de injustiça que acontecia naquela época, injustiça financeira mesmo, social, uma diferença, uma discrepância muito grande social naquela época. E o Senhor levanta o profeta Amós para falar, olha, mulheres, vocês estão comendo demais aí, vocês estão gordas como as vacas de Bazã, e vocês maltratam os necessitados, exploram os pobres e ficam pedindo cada vez mais para seus maridos fazer os deleites de vocês, traga mais vinho, eu quero mais. Ou seja, ele está denunciando, ele está falando, você que fica tirando do pobre, sempre você quer mais, e para isso você precisa tirar do mais humilde. Então o Senhor também levanta aqui Amós para criticar isso, Olha só, bom, dito tudo isso, agora caminhando já para o fim da aula, eu também preciso dizer que mesmo com todos os desvios do povo, mesmo o povo sendo idólatra, mesmo o povo sendo um povo injusto, tendo essa injustiça social muito grande, mesmo o povo tendo um desvio de moralidade gigantesca, o povo estava com uma degradação moral muito grande, mesmo com tudo isso, o grandioso amor de Deus se faz presente na mensagem do livro de Amós, porque a sua profecia vai apontar para a esperança da restauração do povo do Senhor após o exílio que se aproximava. Então olha só, Deus, como sempre,
como em todos os livros que nós lemos até hoje aqui. O Senhor repreende o povo, o Senhor levanta um homem de Deus para poder fazer duras críticas àquela situação que o povo está vivendo, né? Em algum determinado momento, frieza espiritual, como era o caso do livro de Joel. Em outro determinado momento, idolatria, como é o caso aqui do profeta Amós, injustiça social, degradação moral. O Senhor levanta homens, mas também o Senhor aponta o livro aqui, ele mostra a sua vontade em restaurar o seu povo, o seu desejo em dar de novo chance para o seu povo. Então, o cativeiro veio depois disso. O cativeiro estava se aproximando aqui nessa época, como forma do Senhor repreender o povo, como forma do Senhor aplicar o castigo, para o povo se voltar a Ele. Então, olha só o que diz lá no capítulo 9, a partir do versículo 11, o último capítulo. Eu vou beber água aqui, você acha aí para a gente ler. Diz assim, ó, versículo 11 do capítulo 9. O Senhor Deus diz: naquele dia eu construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Taparei as rachaduras da parede e levantarei a casa que está em ruína, e ela ficará como antes. Quando está falando aqui da casa de Davi, não está falando necessariamente do templo, né? Do templo que foi construído lá pelo filho de Davi, Salomão, ou pelo palácio, está dizendo do povo. Está falando, olha, eu vou restaurar o povo, eu vou tapar as rachaduras que tem na parede, vou levantar aquilo que estava em ruína. O versículo 12. Então, o meu povo conquistará o que restar do país, de Edom e de todas as outras nações que eram minhas. Eu farei com que tudo isso aconteça. Sou eu, o Senhor, que está falando. Versículo 13. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tanta uva que o vinho vai correr à vontade como um rio. Trarei o meu povo de volta do cativeiro para a sua terra. Eles construirão de novo a cidade que estavam em ruínas e morarão nelas. Farão plantações de uva e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão as suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, Senhor, o Deus de vocês, falei. Então olha só que lindo. Mesmo Amós sendo levantado para reprovar a atitude do povo, reprovar as ações do povo, né? No quesito idolatria, no quesito injustiça social, no quesito degradação moral. Mesmo Deus levantando ele para falar contra o povo, Deus também, através da boca do mesmo profeta, traz uma palavra de esperança, dizendo, olha, eu vou restaurar o meu povo. Depois que o castigo vier, depois que o exílio vier, porque aqui o exílio já era profetizado, depois que o meu povo tiver um choque, eu vou restaurar eles. Eu vou tapar as rachaduras da parede. Eu vou levantar aquilo que estava em ruínas. Olha só, o desejo e a vontade do Senhor e a ação do Senhor na vida do povo dele, para fazer com que o povo se volte a ele. Esse é o desejo do Senhor naquela época, é o desejo do Senhor nos dias de hoje. Tudo que o Senhor faz na minha e na tua vida é com um único propósito, querido: fazer com que eu e você nos voltemos para Ele. Sabe essa luta que você vive? Sabe essa dificuldade que você vive? Tem um propósito, e o propósito é fazer com que os teus olhos se voltem a Deus. Todos os livros que nós lemos até agora apontam para isso. Os profetas maiores, os profetas menores, a mensagem do Senhor aponta, olha, faça a minha vontade, eu te quero, filho meu. Essa luta, essa aflição é apenas um instrumento para que você se volte a mim. Amém, querido? Essa foi a mensagem do texto de Amós, foi o resumo aqui do livro de Amós. Espero que você tenha aprendido, entendido
E quero te pedir para compartilhar esse vídeo com alguém, deixa seu gostei aí, o seu joinha, e escreva um comentário para nós, para mim, para a gente saber aí que as aulas estão sendo produtivas e a gente vai continuar fazendo aí até Apocalipse. Querendo Deus permitir, nós vamos estar junto aqui toda semana, né? Vamos terminar esse ano ainda o Antigo Testamento e vamos começar no próximo ano o Novo Testamento. Também nós temos mais 9 aulas, né? 9 livros do Antigo Testamento. Depois nós vamos começar o Novo Testamento e será também abençoado, como está sendo o Antigo Testamento. Amém, querido? Feche seus olhos, eu quero poder orar. Pai, obrigado por essa aula. Obrigado porque nós vemos, Pai, livro após livro, escola bíblica após escola bíblica, o teu desejo, o esforço que o Senhor faz para que o teu povo se volte ao Senhor. O esforço que o Senhor faz, levantando homens para ser boca do Senhor, para fazer, Senhor Pai, repreender o teu povo. Mas em todos esses livros o Senhor traz uma mensagem de esperança, uma mensagem que aponta para o fim que o Senhor quer para nós, que é um fim de paz. Um fim não de mal, mas um fim de paz. O Senhor não tem maus pensamentos, o Senhor tem bons pensamentos. São pensamentos de paz para nos dar um futuro, uma esperança. Obrigado por isso. Obrigado, Pai. Nos dê um domingo abençoado da Tua presença, uma semana abençoada. Vamos viver aqui agora a última semana do mês de setembro. Pai, que seja ainda um mês abençoado para aqueles que precisam de vendas, para aqueles que são profissionais liberais, para aqueles que precisam bater as suas metas, para aqueles, Pai, que ainda tem coisas para fazer esse mês, que o Senhor dê graça, dê condição, dê sabedoria, para que nós concluímos mais um mês na Tua presença e mais um mês abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus e até a próxima aula.